Meu nome é Egli e foi com muito prazer que eu aceitei o convite da Dalu Machado para fazer uma videoaula utilizando algum dos kits que ela desenvolve em couro. O kit que eu escolhi para essa aula chama-se Fendi. Fendi, para quem não conhece, é uma marca de bolsas de luxo fundada na Itália em torno de 1925 e ela ficou muito conhecida no mundo da moda porque ela tem como marca a utilização do seu logotipo, que é um F, invertido. E ela não economiza nisso. Todas as bolsas e outras coisas que eles fabricam, que não são só bolsas, sempre tem como a marca registrada deles é esse F invertido, e eles, como eu falei, eles não economizam nisso. Então, eu desenvolvi o gráfico, vou ensinar para vocês como ler esse gráfico e fazer essa linda bolsa, tá? Que vocês podem, com toda certeza, colocar aí no portfólio de vocês para venda ou para fazer para vocês, que vai fazer muito sucesso, eu tenho certeza absoluta. Então, vamos à videoaula, não esquecendo de deixar o joinha e se inscreverem no canal, caso não sejam, ok? Até mais! Para a confecção dessa bolsa, eu utilizei o kit Fendi, feito, produzido e vendido pela Dalu Machado. O kit já é composto pelo fundo e pela alça, já vem com os fechos e os pezinhos. Além do kit em couro, eu utilizei duas cores de fio náutico 3 milímetros, também vendido pela Dalu Machado. Eu utilizei a cor marrom e a cor bege. Vamos utilizar 4 marcadores de ponto, agulhas de crochê 2,5 e 3 milímetros, isqueiro e tesoura para os complementos, ok? Eu preciso apenas dar uma esclarecida antes de começar o vídeo, que essa bolsa foi desenvolvida matematicamente para que chegasse ao final, como ela começa como ela começa do fundo, ela foi projetada para chegar com a medida da alça certinha. Para que isso aconteça, vocês vão ter que utilizar o mesmo fio e a mesma agulha. Se vocês utilizarem um fio de 3 milímetros, um fio náutico de 3 milímetros de outra marca, que pode ser que seja mais grosso ou um pouco mais fino, que isso é muito comum acontecer, vocês correm o sério risco de, quando chegar ao final, a bolsa não ter a medida necessária para que se encaixe essa alça, ok? Dando início à confecção da bolsa, nós vamos utilizar a agulha 2,5. Essa agulha 2,5 eu vou usar apenas nessa primeira etapa, depois eu vou descartá-la e usar a de 3 milímetros até o final da bolsa. Eu deixo um pedaço de fio considerável aqui primeiro, pego o fundo e deixo os pezinhos virados pro meu corpo, tá? Eu vou pegar no primeiro ponto desse cantinho aqui, tá? No primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha, vou pescar lá atrás a linha e trazê-la pra frente, tomando cuidado de pegar a linha que vem do cone e não é esse fio que ficou aqui, tá? Trago pra cá. Não se incomodem dessa linha ficar solta. Não é para vocês fazerem nó, nem muito menos ir arrematando conforme a gente for fazendo o ponto. Deixe ela solta, que quando nós terminarmos essa carreira, eu vou dizer para vocês como a gente vai finalizar ela, tá? Então, esse primeiro ponto, ele é meio soltinho assim mesmo, não tem problema, tá? Depois a gente ele vai prender e vai ficar normal, não se preocupe. Então, nós vamos fazer o primeiro, o segundo, terceiro e assim por diante.
E a dica nesse passo é a seguinte: vocês veem que existe uma distância entre os furos, né? Então, vocês façam esse ponto aqui, esse ponto baixíssimo aqui, numa distância entre um e outro, que ele não fique nem muito apertado e nem muito frouxo. Fique exatamente na medida entre um furo e outro. Isso vai dar mais harmonia ao final da bolsa, ok? Então, essa fase é apenas isso. É apenas esses pontos baixíssimos puxando, introduzindo a agulha, puxando lá de trás pra frente e arrematando aqui, fazendo essas correntinhas aqui presas no fundo da bolsa. Então, vocês continuem aí, que o vídeo volta quando eu chegar aqui, ok? Chegando aqui no último ponto, já, nós vamos fazer o último furo da base. Com a diferença que, quando nós fizermos esse último furo, nós vamos subir a linha e vamos cortar o fio que vem lá do cone. Corta, puxa e fica somente esse. Aí, nós vamos pegar esse fio e vamos fazer o seguinte. Talvez, eu acho que dá pra ver, porque a linha marrom com fundo marrom é complicado, mas não é nada difícil, não. Vamos lá. Nós vamos pegar, passar a agulha aqui, ó, de trás pra frente aqui, nessas duas alcinhas, e vamos puxar a linha pra lá. Tá? Puxou a linha pra lá, nós vamos fazer agora o arremate aqui. Nós vamos pegar essa alcinha desse último ponto, dessa forma aqui, e vamos puxar o fio. Não se preocupe que fica um pouquinho largo. Na hora que vocês forem fazer a próxima carreira de pontos baixos, já vai prender no fio e vai ficar direitinho, tá? Então, aqui, nós terminamos essa parte aqui, vocês veem que ficou igualzinho. Aí, nós vamos agora fazer o arremate final desse fio aqui, que ficou lá pra trás, que eu falei pra vocês não darem nó, deixarem ele solto. Por quê? Porque agora eu vou passar ele aqui pra fazer esse fechamento e ficar igualzinho, ok? Então, como é que a gente faz isso? Eu venho no último furo aqui, introduzo a agulha e puxo ele aqui pro outro lado. Pronto. Ele já tá aqui desse lado, e eu vou arrematá-lo agora, conforme eu for fazendo os pontos baixos aqui. Então, eu for fazendo os pontos baixos, já vou escondendo ele aqui. Aí, esse fio eu já resolvi. Esse fio aqui já vai servir para eu começar a subir os pontos baixos. Eu faço da seguinte forma: como o fio náutico nos permite soldar, né, um no outro, a gente usando o isqueiro, você já pode colar um no outro. Então, eu faço dessa forma, porque aí eu já continuo sem muito fio pra gente ficar escondendo por debaixo depois dos outros pontos, tá? Então, fica mais, assim, mais bem acabadinho, tá? Aqui, de vez em quando, a gente dá uma queimadinha nos dedos, mas nada muito grave, tá? Vamos lá. Agora, aqui, eu vou começar a fazer, vão ser 3 carreiras de pontos baixos, antes da gente começar o desenho da bolsa. Cada carreira de pontos baixos vão ter aumentos nesses cantos aqui, que eu vou passando uma a uma, tá? E eu já vou, nesse momento, utilizar junto, já vou conduzir junto o fio bege que a gente vai precisar somente depois de 3 carreiras. Porque eu já conduzo ele aqui para deixar a mesma estrutura depois. Se eu fizer só com um fio, sem conduzir esse daqui, essas 3 carreiras iniciais aqui de pontos baixos vão ficar mais finas. Elas vão ficar mais finas que o restante da bolsa, e isso dá diferença. Então, eu já começo a conduzir a partir desse momento, tá? Então, nesse primeiro instante aqui, o que vai acontecer? Eu deixo esse fio pro lado de cá, essa ponta pro lado de cá,
porque eu tenho que arrematar essa, eu tenho que esconder essa. Essa aqui eu deixo e eu vou esconder na próxima carreira. Então, eu deixo ela quieta ali por enquanto, tá? Aí, eu vou colocar. Vou pegar o ponto baixo somente utilizando a alcinha aqui de cima das correntinhas aqui, tá? Eu vou só usar aqui. Então, eu vou primeiro puxar aqui um ponto baixo, que na verdade é uma correntinha, tá? Eu fiz esse primeiro, eu marco essa correntinha. E agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos aqui, sendo essa correntinha já considerado um ponto baixo. Então, vou fazer mais 2, aí ficam 3 pontos aqui e 3 pontos aqui. Nos demais, serão 2 pontos baixos juntos em cada uma dessas correntinhas, pegando-se sempre pela alcinha de cima, tá? Deixa a alcinha de baixo quietinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente já pega, não esquece do bege, tá? Nesse começo é um pouquinho enrolado, porque nós temos muitos fios aqui pra poder arrematar. Vamos lá. Aí, a gente já sobe o segundo ponto, o terceiro ponto. Lembrando-se, gente, que eu tenho que trocar de agulha, tá? O 2,5, a agulha 2,5 era só pra baixo, tá? Agora, eu já passo pra agulha de 3 e esqueço a de 2,5, que eu só não vou mais utilizar nesse trabalho. Então, vamos lá. Aqui eu fiz 3, aqui eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3. E vai puxando aqui esses fios para poder ir arrematando eles direitinho. Agora, como eu já fiz 2 sequências de 3, eu vou passar para 2 pontos baixos juntos. 1 e 2. Aqui, ó, já vou escondendo, não esqueçam, vamos escondendo já o marrom que ficou, e o bege a gente já vai conduzindo. Como a gente vai usar um fio conduzido, toda vez que a gente acaba de fazer assim, a gente dá uma leve puxadinha nele, para ele não ficar com... Aqui atrás, ele não fazer ondinha, tá? Então, 1, 2, 1, 2... E é isso. Aqui nós vamos seguir, então, fazendo 2 pontos baixos juntos em cada alcinha de cima da correntinha da base, tá? Já conduzindo o fio bege. Quando chegarmos nesse canto aqui, faz 3 pontos juntos e 3 pontos juntos, marcando o primeiro, tá? Eu vou fazer até chegar aqui e volto com vocês só para tirar eventual dúvida nesse aumento aqui. Aqui nós vamos fazer o último ponto antes da curvinha, com 2 pontos baixos juntos, conduzindo o fio bege. Então, vamos lá. 1, 2... E agora, nós vamos fazer aquela sequência de 3 pontos baixos juntos e 3 pontos baixos juntos, sendo que iremos marcar o primeiro ponto baixo junto dessa sequência. Então, fizemos o primeiro dos 3, marcamos, fazemos mais 2. 1, 2... Então, ficaram 3, agora mais 3. 1, 2 e 3. Dá sempre aquela puxadinha, não esqueçam, do fio bege que tá sendo conduzido. E agora, aqui nós fazemos 2 pontos baixos, 2 pontos baixos juntos, 2 pontos baixos juntos, 2 pontos baixos juntos.
E chegamos no cantinho aqui, ó. Conseguem ver o cantinho? Aí, onde vão ser 3 e 3. E marcamos o primeiro. Não esqueçam disso. Então, depois vocês continuam com 2, 2, 2, 2, até chegar neste cantinho, onde vão ser 3 e 3, marcando o primeiro. Então, vocês continuem aí, que o vídeo volta quando eu já chegar aqui de volta, nesse primeiro ponto, ok? Ok, chegamos aqui, então, no primeiro marcador que nós colocamos, e vamos para a segunda carreira. Então, nós vamos tirar o marcador. E em cima dele, nós vamos fazer, então, o primeiro ponto baixo da carreira seguinte. Lembrando vocês que nós vamos fazer nessa bolsa de forma circular, tá? Então, nós temos sempre que marcar o primeiro ponto, porque nós vamos precisar disso para poder fazer o mosaico do desenho. Então, vamos lá. Nesse momento aqui, eu estou só fazendo as 3 primeiras carreiras iniciais. Aqui, vocês se lembram que nós fizemos 3 pontos juntos e 3 pontos juntos, né? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer, em cima desse ponto baixo aqui, dessa correntinha, nós vamos pegar a alcinha dele e fazer um ponto baixo. Aí, nós já vamos arrematar agora aquele outro pedacinho que ficou aqui, tá? Fazemos um ponto baixo. E marcamos, isso é muito, vocês vão perceber a importância disso aqui. Vamos lá, 1. No seguinte, nós fazemos 2. Ah, detalhe, agora nós vamos pegar sempre pela alcinha, vai ser sempre esse o ponto baixo pegando pela alcinha de trás apenas, tá? Não é pegando as duas aqui, é só a alcinha de trás, tá? Sempre assim, vai ser só esse ponto. Até o final, ponto baixo, pegando sempre pela alcinha de trás. É o único ponto que nós vamos utilizar nessa bolsa. E o diferencial dela é o mosaico, não um ponto, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui 2. Escondendo o fio anterior, que ficou a ponta, e conduzindo o outro, o bege, tá? 2. No seguinte, 1. Vai puxando aqui para ficar certo. No seguinte, 2. No seguinte, 1. E no seguinte, 2. O que nós fizemos aqui, resumidamente? Naqueles 6 pontos, que eram 2 conjuntos de 3, nós fizemos 1, 2 pontos juntos, 1, 2 pontos juntos, 1, 2 pontos juntos, ou seja, deram os 6 pontos. A partir daqui, nós vamos seguir um ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumento nenhum, ok? Pegando sempre pela alcinha de trás. Quando a gente chegar nesse marcador, a gente tem que saber que o seguinte, vai ser um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Pronto, chegamos em 6. Por que 6? Que nós fizemos 3 mais 3. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Nos demais pontos, antes dos cantos aqui, vai ser sempre agora um ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando pela alcinha de trás. E é só isso, ó. Aqui, ó. Tá? Lembrando-se sempre de ir dando a puxadinha no fio maior aqui, tá? Pra poder ficar bem retinha a bolsa. E esses fiozinhos aqui, a gente arremata até um ponto, depois a gente pega o isqueiro e acaba de arrematar sem problema nenhum. Agora, então, vocês sigam aí, que eu vou voltar com vocês quando eu chegar no marcador cor-de-rosa, ok? Então, aqui nós chegamos no último ponto da segunda carreira e vamos para a terceira carreira. Então, vamos para os detalhes da terceira carreira. Bom,
nós vamos precisar ter um pouquinho de paciência nesse momento e contar quantos pontos nós temos na volta toda deste fundo. Se vocês fizeram como eu segui, orientei, e se os furos estiverem na mesma quantidade, porque vocês precisam lembrar do seguinte, essa peça ela é feita de forma manual. Os furos também, então pode ser que aconteça da peça que você comprar ter um furo a mais ou um furo a menos. Isso é normal, porque não é feito por máquina, tá, gente? É feito por um ser humano. Então, é o seguinte, vocês vão contar essa segunda carreira e verificar quantos pontos você tem. Eu tenho aqui 152 pontos. Para fazer a bolsa com o mosaico que eu vou ensinar a seguir, eu preciso de 156 pontos, nenhum a mais e nenhum a menos. Qualquer um a mais ou um a menos não vai dar certo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu contei aqui, nós temos 152, como eu já falei. Se eu preciso de 156, significa o quê? Que eu vou ter que fazer, na terceira carreira, um aumento em cada canto. Ok. Aí, vocês vão dizer, pode acontecer com vocês que vocês não tenham 152, vocês tenham 150, vocês tenham 153, sei lá, não sei, enfim. Vocês vão ter que contar, por quê? Essa última tem que ter 156. E aí, vocês vão ter que dividir aí quantos pontos faltam na de vocês para conseguir a 156. Se for 6 pontos, 8 pontos que vocês ainda precisam, então vocês vão ter que distribuir sempre, de preferência nesses cantinhos aqui, tá? Então aí vocês vão ter que fazer a conta e ver se eu aqui vou aumentar um de cada lado, porque eu tenho 152 e preciso de 156. Imagina a hipótese de eu ter 150. Significaria que eu teria que colocar 2 pontos a mais aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, para chegar em 6 pontos. Então, vão ter que fazer essa matemática, não vai ter jeito, tá? Mas, se vocês seguirem o que eu falei, se os furos forem iguais, vocês vão chegar exatamente nessa contagem, ok? Então, vamos lá. Eu cheguei em 152, como eu falei, eu preciso de 156. Então, eu vou aumentar um em cada lado, em cada cantinho aqui, tá? Então, eu vou escolher, geralmente vou escolher um pontinho bem no meio, tá? Para eu escolher esse pontinho do meio, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse marcador, cor-de-rosa, que vai nos seguir até o final da bolsa, tá? Esses outros aqui, nós vamos tirá-los depois que fizermos a terceira carreira. Mas esse aqui vai nos seguir até o final, tá bom? Vocês podem escolher outra cor se vocês gostarem, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o primeiro ponto da terceira carreira e recolocar o marcador. 1. E recoloco. Depois disso, eu vou fazer o quê? 4 pontos baixos, seguidos, um em cima do outro, sem aumento nenhum. Não, na verdade, eu já fiz um aqui. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer um aumento, porque tá bem no cantinho aqui, ó, bem na reta aqui, tá? Eu vou fazer 2 juntos. Esses 2 juntos já vai me dar o primeiro aumento que eu preciso em cada canto. 2. E depois eu vou seguir ponto baixo, em cima de ponto baixo, sempre até chegar no outro marcador. Quando eu chegar nesse marcador, eu já vou fazer um ponto, posso tirá-lo, que aí eu não preciso mais dele, mas vou contar 1, 2, 3, 4, aí eu faço um aumento com 2 pontos juntos e sigo um ponto em cima de ponto até chegar o outro aqui. Aí eu já posso tirar.
e a mesma coisa aqui, ok? Eu vou falar para vocês mais uma vez, sempre quando vocês estiverem utilizando o fio conduzido, quando vocês estão fazendo o ponto em cima dele, sempre dê uma apertadinha, tá, gente? Porque vocês apertando, dê uma apertada, ele já, a própria bolsa, olha, ela já vai virando, tá? Ela vai já dando o contorno que precisa para virar aqui, tá, ó. Ó, ela já vai subindo. Não deixem esse fio solto, nem muito também muito, se vocês fizerem isso, eu vou falar aqui, ó, puxarem de uma vez, ó, o que vai acontecer. Não é assim, aí tem que soltar, tá? É só dando uma puxada para ir mantendo a bolsa subindo, não mais que isso. Então, vamos continuar, e eu volto com vocês quando chegar no marcador cor-de-rosa, e aí eu já estarei sem os demais, não preciso mais mantê-los, ok? Aqui nós chegamos a finalizar as 3 primeiras carreiras em ponto baixo, apenas na cor marrom, conduzindo sempre o fio bege, enquanto faz os pontos na cor marrom, e não se esquecendo que sempre dando uma puxadinha no fio que está sendo conduzido, para que já a bolsa já vá subindo dessa forma, ok? Ela já vai, olha, verifiquem que ela já vai assumindo o formato que ela vai ser finalizada, tá? A partir daqui, nós vamos começar a fazer o que eu chamo de mosaicos, tá? Então, esse mosaico, o desenho da bolsa será feito em 3 partes, tá? Eu vou fazer com vocês passo a passo, mas para que vocês acompanhem de melhor forma, eu desenvolvi um gráfico, tá? Que vocês podem imprimir, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês podem imprimir ou abrir no computador ou na tela do celular de vocês, sempre que vocês tiverem dúvida. Se vocês tiverem a condição de imprimir, é muito interessante que faça isso. Por quê? Porque vocês podem pegar uma caneta e ir riscando conforme vocês forem fazendo as carreiras, para não se perder, tá? Então, o gráfico está apenas assim, numa folha que vocês podem imprimir. Para o vídeo, eu aumentei ele um pouquinho aqui de tamanho, para ficar mais fácil, tá? Mas houve uma emenda aqui, se eu deixasse esse para vocês imprimirem, não seria apenas numa folha só. Aí teriam que cortar e colar, tá? Então, eu fiz aqui um gráfico num tamanho maior, para que vocês vejam melhor. Eu vou explicar o gráfico para vocês entenderem a lógica com que eu fiz. Aí depois vocês conseguem seguir sem muita dificuldade, tá, gente? Na primeira carreira, aqui na primeira linha, desculpa, eu coloquei a quantidade de pontos que vocês vão ter. Então, vocês vão verificar que vocês vão começar do número 1, primeiro ponto, e você vai... Aqui no meio tem esses pontinhos, por quê? Porque não tem como eu colocar num gráfico 156 pontos, precisaria de uns 2 quilômetros de papel, tá? Então, como o desenho ele é repetitivo, eu não preciso ficar repetindo no gráfico, tá? E eu vou até o final, que é o 156, tá? Eu marquei esse 151 aqui, para vocês depois, quando chegarem numa segunda etapa, entenderem por que ele tá marcado aqui. Ainda não é necessário vocês saberem disso. Então, tá. Por onde vocês vão começar? Aqui, gente, tá escrito, ó, início, 1, tá? Então, essa aqui é a primeira carreira. Quantas carreiras nós vamos fazer, ó? Nós vamos fazer 27, tá? Então, vem do 1 ao 27. Isso é quantidade de carreiras. Quantos pontos? Já falei, 156. Então, tá aqui. Então, tá. Aqui eu marco, gente, olha... Início, tá? Então, o início aqui, esse X significa que não é pra vocês fazerem nada, tá? O 1, aqui tá marcado, mais escuro, obviamente, é a cor marrom.
Depois nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eu coloquei esses numerozinhos aqui, porque assim vocês já batem os olhos e não precisam ficar contando. Se eu deixasse assim, vocês teriam que contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu já coloco esses números para facilitar a vida de vocês. Então, como é que é a primeira carreira? 1 ponto marrom, 7 beges. 1 ponto marrom, 2 beges. E 2 pontos na cor marrom. Ótimo. Então, nós fizemos o primeiro mosaico. A partir do 14º, tá? Eu marquei aqui, ó, repetir do segundo ao 13º ponto, até chegar ao ponto 155, que é um antes do último, tá? Então, como é que eu vou fazer a partir do 14º, gente? Quando eu chegar aqui nesse 14º, eu vou voltar ao segundo. Qual que é o segundo ponto? É esse aqui, não é esse é o primeiro, tá? Qual que é o segundo, então? É esse primeiro bege. Então, eu vou repetir novamente aqui, ó. Esse 7, 1, 2 e mais 2. Ok? Eu vou repetindo isso constantemente até chegar nesse último desenho aqui. Quando você chegar nesse último desenho, vai estar faltando apenas um pontinho para vocês chegarem no marcador. Por isso que ele é muito importante. Então, vocês sabem que ele é o último. Esse último, ele é feito apenas um na cor marrom, que vai juntar depois com esse primeiro marrom e formar esses dois aqui. Então, fechando o desenho, deixando ele certinho, ok? Então, gente, a partir de agora, é realmente só seguir essa tabela. A primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta e ir vendo os pontos aqui, tá? Nós vamos fazer esse primeiro mosaico aqui, que tem 7 carreiras, depois 2 somente na cor marrom, aí vão ser 2 carreiras inteiras, sem utilizar a cor bege, mas sempre conduzindo a cor bege. Nunca deixem de conduzir, porque se vocês não conduzirem, a bolsa, a textura da bolsa vai ficar diferente, tá? Aí, passamos para a 10ª carreira. Quando nós chegarmos aqui na 10ª carreira, eu volto e reexplico para vocês como é que vocês iniciam, ok? Então, vamos seguir aqui. Eu vou seguir com vocês o primeiro desenho aqui, o primeiro mosaicozinho, para vocês tirarem alguma dúvida e dar algumas dicas de como fazer a troca de linha para que a linha não cruze, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar ele perto aqui de mim, para eu sempre conferir aqui o que eu tô fazendo, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o último ponto das 3 carreiras na cor marrom. E eu vou fazer agora o primeiro ponto. Eu tiro o marcador, venho aqui e serão 1 preto, 7 beges, 1 preto, 2 beges e 2 pretos, tá? Então, vamos lá. Agora, vai vir a primeira dica. Eu vou fazer o primeiro ponto na cor marrom, tá? Eu não vou finalizá-lo também na cor marrom. Eu vou mudar de cor. Então, qual é a dica? Toda vez que o ponto seguinte mudar de cor, vocês vão finalizar o ponto anterior com a cor seguinte. Então, se eu tô usando 2 cores aqui, e eu fiz um marrom e o próximo é o bege, significa que na hora de eu fechar esse ponto aqui, eu vou ter que fechar ele na cor bege, tá? Então, gente, vocês estão conduzindo o fio aqui, ó. O fio que você conduz por baixo fica sempre, ó, o dedo tá aqui no meio. O fio fica sempre embaixo do dedo, vocês conseguem ver? E o marrom fica em cima, porque é esse que eu tô trabalhando aqui, tá? Então, eu vou ter essa configuração. Quando eu for mudar, então, de cor, eu vou arrematar. Eu vou finalizar esse ponto com a cor bege, né? O que eu vou fazer, gente? Olha, acompanhe a agulha. A agulha vai atrás da marrom, pega a bege e leva a bege lá pra trás. Isso chama-se, olha, eu tô cruzando as 2 linhas, tá? Aí, eu finalizo. E já vai estar aqui, gente, ó, com a posição das linhas conforme eu tenho que usá-las, ó. Eu tenho que usar a bege, né, aqui, ó. Eu já tô com ela aqui, ok? Toda vez que você fizer isso, vai evitar o cruzamento de linhas de 2 cores. Mas um detalhe, você só vai fazer essa cruzada quando você usar a linha bege. Quando você for finalizar
com a linha marrom, você for finalizar o ponto com a linha marrom, porque o próximo vai ser um ponto marrom, vocês não vão fazer essa cruzada. Então, vou aqui, ó, vou me ensinar aqui na prática. Eu já fiz a primeira cruzada, agora eu vou fazer 2 beges. Não, 7 beges, desculpa. Ó, levando, conduzindo o marrom agora, tá? 2, 3, 4, 5, 6, são 7. Então, se são 7 beges, e agora eu vou fazer um marrom, é o seguinte, então, eu tenho que finalizar esse daqui na cor marrom. Aí, eu já pego aqui, eu não vou fazer aquele procedimento de cruzar, tá, gente, ó. Não faço isso com a linha marrom, eu vou fazer só com a linha bege. Então, no primeiro momento, vocês a cabeça dá um tiltzinho, mas depois, conforme vocês forem pegando no tranco aqui, vai fazendo, vocês fazem isso automático sem pensar, tá? Então, vamos lá. Aqui agora vai ser na cor marrom, então eu finalizo com a marrom, tá? O ponto fica meio abertinho, aí vocês dão uma fechadinha aqui com a bege, tá? E finalizo, ó, já tá aqui na posição, ó, o bege por baixo e o marrom por cima. Aí, eu faço um marrom. Só que os próximos são 2 beges, então, esse daqui eu tenho que finalizar o quê? Com o bege. O bege eu finalizo cruzando. Então, vamos lá, ó. Coloco por trás aqui, levo a linha bege lá pra trás e finalizo. E o próximo serão 2 na cor bege. Então, vamos lá. 1, 2. E depois, os próximos 2 na marrom. Então, eu vou finalizar aqui, dar aquela puxadinha e finalizo com 2. 1, 2. Cheguei aqui, eu fiz os 13 primeiros pontos, quer dizer, na verdade foram 14, mas os 13 que vão ser repetidos. Porque, ó, repetir do segundo ao 13º. Qual é o segundo? São aqui, ó, o segundo é um bege, que em seguida vão vir mais 6, ou seja, 7, ok? Então, eu vou repetir sempre esse desenho. Um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês aqui, eu tirei o marcador no primeiro ponto e eu tenho que recolocá-lo, tá? Então, assim, porque se vocês não recolocarem, quando vocês chegarem aqui, começarem a fazer as carreiras, vocês vão se perder para saber qual é o primeiro ponto. E o primeiro ponto, ele é diferente, né? A repetição não é do primeiro ponto, a repetição é do segundo. Então, ele vai servir para saber que, ó, eu cheguei ao final da carreira, tenho que fazer o último ponto dessa forma e o primeiro dessa. Então, utilizem sempre ele, tá? Então, como eu fiz 13 pontos e o primeiro aqui foi um marrom, então o primeiro tá aqui, gente, ó. Então, recoloquem. Recoloquem sempre quando acaba de fazer, tá? Não façam isso que eu fiz, eu só fiz agora dessa forma e voltei pra mostrar, pra vocês verem que se vocês não colocarem, fica difícil depois, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir mais um desenho aqui pra eventual dúvida que vocês possam ter. Então, agora eu vou voltar, então, ao segundo ponto. Eu vou voltar ao segundo ponto, que são 7 seguidos na cor bege. Então, se eu vou fazer o bege em seguida, eu faço isso, ó. Vou cruzar a linha, tá, ó. Coloco a linha pra cá, o bege pra trás e puxo, tá? Ó, e ponho o dedo entre as duas linhas. De tal forma que a linha a ser conduzida fica debaixo do meu dedo e a linha a ser trabalhada fica acima, tá? Então, vamos lá. Agora, vão ser mais 7. 1, 2. Outra coisa, gente, que vocês sempre vão ter em mente é o seguinte: o ponto da bolsa é sempre esse do começo ao fim, tá? Então, vai ser sempre ponto baixo pegando pela alcinha de trás. Não tem, esse ponto não vai mudar do início ao fim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou finalizar com a marrom. Agora, eu não cruzo, ó. Eu já pego ela direto, ó. Aí, arrumo a linha, deixo a bege embaixo e a marrom em cima. Eu vou fazer agora na marrom. E já em seguida, vão ser 2 beges, então eu nem finalizo marrom com marrom, eu já finalizo com bege cruzando, tá?
O próximo são 2 beges. 1, 2. E os 2 últimos, marrom. 1, 2. Não, desculpa. Eram 2. 1. Vamos voltar aqui que é mais fácil. Deixa o marrom, ó, enfia o dedo aqui, deixa o marrom embaixo, a bege embaixo, porque a bege aqui vai ser conduzida, e o marrom em cima. Vamos lá. 1, 2. E já finalizo com a bege, porque vão ser, os próximos pontos já vão ser beges. Então, gente, vocês agora vão repetir esse processo até chegar, faltando um aqui para esse marcador. Se vocês, a partir daqui, não quiserem ficar olhando no gráfico, vocês podem olhar o próprio crochê de vocês, tá? Então, a partir do momento que tem esses 2 aqui, eu procuro onde tem 2 aqui, ó, tem 2 aqui. O que que eu fiz depois desses 2? Eu fiz o quê? 7 bege, 1 marrom, 2 beges e 2 marrons, tá? Então, é o seguinte, se vocês, a partir daqui, não quiserem ficar olhando no gráfico, vocês vão copiem do próprio crochê de vocês. Vocês identifiquem onde tem aqui, ó. Eu terminei 2. Onde eu terminei 2? Aqui. O que que vem em seguida? 7. 1, 2 e mais 2. E você vai repetindo isso até chegar aqui, faltando 1. Ok? Então, sigam o trabalho de vocês. Eu vou seguir aqui e eu volto o vídeo quando tiver faltando 1 aqui, apenas para vocês verem como é que está ficando e iniciar a próxima carreira junto com vocês, para vocês tirarem mais alguma dúvida que eventualmente tenha ficado na hora da leitura do gráfico, tá bom? Então, aqui nós estamos chegando ao final da carreira. Então, nós fizemos os 7 pontos baixos na cor bege, 1 marrom. Vamos fazer agora 2 beges. E finalizar com 1 na cor marrom. Pronto. Então, aqui a gente faz o último marrom. E terminamos a carreira. O que que eu tenho para falar para vocês aqui nesse final? Se esse final não terminar assim, tiver faltando um ponto ou sobrando um ponto, se não terminar dessa forma, exatamente como eu coloquei aqui na planilha, isso significa o quê? Podem ser duas coisas. Ou vocês não têm 156 pontos na volta toda, conforme eu falei, ou durante o processo de vocês fazerem esse desenho aqui, ó, a primeira carreira, em algum momento, ou vocês fizeram um ponto a menos do bege, ou um ponto a mais, ou não fizeram esses 2, ou fizeram 2 aqui, alguma coisa foi feita nessa etapa, aqui, em algum lugar, que fez com que não chegasse ao final desta forma. Então, é o seguinte, a primeira carreira, às vezes é muito comum, isso acontece comigo também, de não chegar dessa forma. Então, eu vou voltando aqui, ó, e vou vendo, olha, 7, 2, 2, 1, 7, 2, 2, 1, 7, 2, 2, 1, 7, 2, 2, 1, 7, 2, 2, 1. E vou fazendo isso até chegar novamente no marcador. Provavelmente, se vocês chegarem aqui e não finalizarem dessa forma, tenha certeza absoluta que em algum lugar vocês fizeram um ponto a mais ou um ponto a menos, ou mudaram, esqueceram de fazer, por exemplo, fez esse 1 marrom, fez esses, em vez de fazer 2 aqui, de repente desse marrom fez o 7 direto. Em algum lugar isso aconteceu. É muito comum, gente, isso acontecer pelo seguinte: eu acredito que acontece com todas nós. Nós somos interrompidas o tempo todo por filhos, marido, cachorro, gato, enfim, N coisas. E na hora que a gente dá uma parada e para olhar, para responder alguma coisa que nos pergunta, a gente dá
dá um tranquinho na hora de voltar e a gente erra. Isso é muito normal, tá? Então, a cada carreira que vocês fizerem, se no final não terminar do jeito que está na planilha, é porque naquela carreira aconteceu algum erro. Então, não tentem de forma alguma, eu cheguei aqui e tem 2 pontos, eu tenho que fazer só um marrom. Eu pego os 2 juntos e faço. Não. Se você fizer isso, vai dar errado o desenho, porque em algum lugar o desenho está errado. Então, não façam isso. Ou, de repente, eu tenho que fazer um marrom e não tenho mais ele aqui. Eu fiz esses 2 beges e já tenho um marcador. Aí, eu pego e faço um marrom e um bege junto. Não façam isso, tá? Se a gente está fazendo um crochê circular que não tem esse desenho, que não precise de uma planilha, um desenho planilhado, tudo bem, até vocês podem fazer eventualmente isso, mas nesse modelo, isso não é possível. Fiquem bem cientes disso, ok? A partir daqui, nós vamos então agora para a segunda carreira. A gente volta outra vez aqui, ó. Qual é a segunda carreira, gente? Ó, 1 preto, 2 beges, 6 pretos não, gente, desculpa, marrom, 6 marrons, 2 beges e 2 marrons. E depois repetimos daqui, até chegar ao final da carreira. Ok? Então, gente, olha, eu não vou seguir com vocês carreira a carreira, porque é muito repetitivo. O ponto é o mesmo, sempre ponto baixo, pegando pela alcinha de trás, conduzindo o fio que não está sendo usado, cruzando o bege na hora que vocês tiverem que finalizar o ponto para mudar a cor, o marrom vocês não cruzem, tá? E vocês vão seguindo aqui, gente, direitinho aqui a planilha, que não tem como errar. E eu vou continuar o trabalho, vocês vão continuar o trabalho aí, eu volto quando eu terminar essas 2 carreiras em ponto baixo na cor marrom, ok? Fica aqui a dica de não esquecerem de cruzar, não esquecerem de que se tiver um ponto errado aqui no final, que não terminar dessa forma, tem que rever a carreira, tá? E sempre ir puxando o fio que está sendo conduzido, sempre puxar, e nunca, jamais deixar de usar o marcador. Fez o primeiro ponto, usa o marcador, certo? Então, vocês sigam aí, eu sigo aqui e nós voltamos daqui a pouco. Então, aqui nós chegamos à finalização das 2 carreiras de ponto baixo, apenas na cor marrom, sempre conduzindo o fio na cor bege. Então, o primeiro desenho, vocês veem aqui, ó, já tá formado, tá? Agora, nós vamos fazer a segunda carreira desse desenho. A única coisa que difere da primeira, por isso que eu voltei com vocês, a única coisa que vai diferenciar dessa primeira carreira é que a próxima tira aqui do desenho, ele não vai estar alinhado com o desenho de baixo, ele vai estar deslocado um pouquinho. Isso vai dar um efeito bem interessante depois, aí ao final vocês veem, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Já está aqui previsto na nossa tabelinha, tá? Nós fizemos, então, da carreira 1 até a 9ª, agora nós vamos fazer da 10ª até a 18ª. Qual é a diferença? A diferença que nós vamos fazer meio desenho aqui no começo e meio desenho no final. Como o crochê aqui da bolsa é circular, o que vai acontecer? Esse meio daqui com o meio daqui, quando eles se encontrarem início e fim, eles vão formar um desenho completo. E aí, ele ficará deslocado. Então, a única diferença vai ser o seguinte, vamos ter que ter um pouquinho mais de atenção no início das carreiras. Essas carreiras vão se iniciar de forma diferente do motivo anterior, do desenho anterior. Então, o que vai mudar apenas? Vão ser apenas os 5 pontos iniciais e os 5 pontos finais. O restante vai se repetir da forma como se repetiu aqui, tá? Aqui nós repetimos do segundo ponto ao 13º, ó, do segundo ao 13º. Nesse daqui, nós vamos repetir do 6º ao 17º, por isso que eu marquei aqui, tá? Então, vocês vão fazer esses 5 pontos iniciais
começo a fazer o motivo completo por aqui vai ser o 6º ponto, chega no 17º, aí vocês vão, nesse daqui, vocês vão voltar e fazer novamente isso daqui, tá? E vocês vão repetindo esse desenho, essa parte aqui, até chegar no ponto 151. Por isso, eu marquei aqui, 151, que, na verdade, o que é esse ponto 151? São 5 pontos antes de terminar. Então, nós vamos ter o marcador aqui, depois do 156, que é o primeiro. Então, 5 pontos antes de chegar no marcador, esses daqui serão os pontos que a gente vai fazer, tá? Então, se vocês acharem melhor fazerem esses 5 pontos e colocar um marcador aqui, para poder quando você estiver fazendo o crochê, se você estiver copiando de você mesmo aqui, olhando as carreiras anteriores, para você não ter nenhum, às vezes, nenhum problema ou copiar errado, você faz esses 5 pontos iniciais e no 6º aqui você coloca um marcador. Porque aí você vai saber que esse é o 6º ponto que é a partir daqui que você vai começar sempre a repetir. Então, você vai fazer o 6, vai chegar no 17º. Quando chegar aqui, você volta no 6. Se você estiver olhando o seu próprio crochê, vai estar marcado aqui com um marcador de pontos. Ou se não, vocês simplesmente lembre-se que tem esses 5 pontos aqui, eles não se repetirão, serão somente esses 5 no início e esses 5 no final. Então, vocês continuem aí, seguindo o gráfico. Depois que terminou esse desenho, vocês fazem mais 2 carreiras de ponto baixo na cor marrom, conduzindo o fio bege. E aí, vocês vão fazer a parte mais um motivo, que é voltar à primeira carreira. Aí, nós vamos voltar a fazer essa tira aqui, da mesma forma que fizemos. Então, vocês sigam aí, e nós voltamos quando finalmente eu terminar essas 2 carreiras aqui de ponto baixo, apenas na cor marrom. Chegando aqui, nós já vamos partir para a colocação da alça. Aí, vou mostrar para vocês como é que eu costuro a alça nessa bolsa, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós já temos finalizada a parte de crochê e terminamos com 2 carreiras de ponto baixo na cor marrom. Quando a terminar essas 2 carreiras, nós vamos arrematar, cortar o fio marrom e o bege também. O bege nós vamos esconder e o marrom nós vamos cortar da seguinte forma. Na hora de cortar, vou abaixar aqui agora que a bolsa tá grande, é difícil de mostrar no vídeo. Vamos lá. Eu vou cortar o suficiente que dê para nós fazermos a costura da alça. Então, como é que eu corto? Eu conto, antes de cortar, umas 10 vezes assim, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu corto, ou seja, eu deixo bastante fio aqui solto, que é para nós terminarmos a costura aqui. Faço o arremate aqui lateral, para ficar invisível, e nós vamos agora para a marcação. Nessa bolsa, antes da marcação, gente, antes de terminar a bolsa, eu fiz um bolsão interno aqui. Se vocês quiserem fazer, não tem problema, eu fiz esse bolsão com zíper, porque essa bolsa é grande e às vezes as pessoas querem guardar aqui um celular, alguma coisa, então, eu fiz esse bolsão, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos para a marcação. A marcação vai seguir novamente a questão matemática, tá? Nós temos 156 pontos, então, nós vamos fazer o seguinte, cada lateral dessa daqui, ó, essa lateral aqui, vocês veem aonde? Aqui, ó, tá? Que é um quadrado, né? Um retângulo, na verdade. Então, vocês sigam essa marcação aqui, ó. Aqui, vocês vão marcar um ponto e o 19º, tá? Então, vocês vão marcar 19. Marcou 19, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 9º ponto, vocês marquem, que é o do meio. Contem mais 8 e aqui tá o 19. Então, entre marcadores aqui, ó, nós temos 19 e temos marcado o do meio. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado, tá?
Eu cortei aqui, vocês devem ter percebido, esses monte de fiozinhos aqui. Por quê? Porque é pra gente, na hora de costurar, não sair. Eu coloco esses fiozinhos aqui, porque na hora de costurar, a gente não sai dos meios. Então, a gente tem que seguir essa marcação, tá? Então, eu fiz 19 de um lado, 19 do outro e marquei o do meio, tá? Agora, nós vamos ter uma outra marcação com relação a esse fecho, que é para deixar ele bem centralizado. Se vocês marcaram aqui, 19 aqui, agora vocês vão contar, vocês vão marcar aqui o 24º. Aí, vocês vão pular 10 pontos e marcar o 11º. Automaticamente, vão sobrar 24 desse lado. A mesma coisa vai acontecer atrás. Então, eu deixei esses marcadores apenas para vocês verem como eu marquei inicialmente. Então, foram 19 de cada lado, marcando o meio, tá? Chegando na frente e atrás, vocês vão marcar aqui o 24º, contar 10 e marcar o 11º. Automaticamente, vão sobrar 24. Fez essas marcações com os marcadorzinhos, eu corto umas tirinhas e prendo, tá? Porque assim vocês já conseguem ver como a bolsa vai ficar e na hora de costurar, vocês vão ter que seguir. Quando chegar nesse ponto aqui, vocês têm que estar costurando exatamente o furo que tá atrás dele, tá? Porque assim a bolsa vai ficar bem retinha, tá? Então, assim, vocês façam essas marcações, coloquem esses fiozinhos assim, deixa bem marcadinho, e nós vamos voltar aqui agora, daqui a pouco, já mostrando pra vocês como é que eu costuro a alça, ok? Então, vamos lá iniciar a costura. Como a bolsa tá muito grande, eu vou tentar abaixar o máximo que eu posso para mostrar melhor, tá? Se alguma hora eu sair fora da câmera, vocês me desculpem, tá? Então, nós temos o fio que nós arrematamos, cortamos no final, que fizemos umas 10 vezes a largura da bolsa, ele tá aqui atrás da bolsa. Quando vocês marcarem os 19 pontos, que eu pedi para vocês marcarem aqui, eu coloquei esses fiozinhos aqui, amarrei e tirei os marcadores de toda a bolsa, tá? Então, nós vamos ver o seguinte, ó. Nós temos os furos, olha. Aqui tem essa costura. E aí, vocês marquem em cima da costura aqui. Aí, vão ter 1, 2, 3. Marca aquele do meio, ó. Depois, ó, que marcou do meio, nós temos 1, 2, 3. E vamos marcar esse daqui, ó. Aquele que é o 19º. Ou seja, esse pedacinho aqui, gente, ó, ele tem que ser costurado entre essas duas costuras aqui. Então, vocês vão ter que fazer pontos aqui, de tal maneira, costurando, que o início e o fim sejam nessas duas marcações aqui, e o meio esteja aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer do outro lado, e quando chegar nessas outras marcações aqui. Se vocês seguirem desta forma, a bolsa vai ficar quadrada, não vai ficar... vai ficar perfeita, ela não vai ficar torta, tá? Então, é um pouquinho chato, demanda um pouquinho de paciência, mas não é impossível. Vamos lá. A primeira coisa, a linha tá aqui. Vamos ver onde ela tá, ó. Ela tá aqui, ó. Atrás da alça aqui. Nós vamos pegar onde ela tá saindo aqui, vamos ver o furo mais perto dela, que o meu é esse aqui, o seu de vocês podem ser esse, não sei, tá? Eu vou pegar ela e vou passar, pegar aqui, ó, gente, ó, aqui, e vou passar nesse buraco e vou trazer toda ela pra cá, ó. Tá? Por que que eu faço isso? Pra na hora de fazer o ponto, a linha não ficar... Na hora de fazer o ponto, a linha não ficar aparecendo aqui. Então, eu trago ela, ó, gente, ó, tá vendo, ó? Pra esse furo aqui.
ó. Eu trago ela todinha pra esse furo. Aí sim, eu vou começar a fazer pontos baixíssimos, que eu vou costurar com a tesoura. Com a tesoura, desculpa, gente, com a agulha, tá? De crochê. Se vocês quiserem costurar com a agulha de tapeceiro, fiquem à vontade, tá? Mas eu prefiro a agulha de crochê, por quê? Porque eu tô fazendo pontos baixíssimos. Se por algum motivo eu tiver que desmanchar porque ficou torto ou pulei algum ponto, é muito mais fácil a gente puxar o fio e desmanchar do que ficar tirando ponto por ponto se eu fiz com a agulha de tapeceiro, tá? Então, é por isso que eu costuro com agulha de crochê, tá? Aí, eu vou tirar esse primeiro ponto, que é o primeiro aqui, ó. Eu corto aqui. Vou colocar a agulha somente na alcinha de trás. Coloco no furo seguinte, aqui, e puxo a linha. Ó, trazendo pra frente, fazendo um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer o seguinte, às vezes eu tenho que pular 2, às vezes eu pulo 3, às vezes eu pulo 1, tá? Pra quê? Pra acertar os furos aqui, ó. Porque, gente, olha, eu tenho que chegar, olha, aqui, ó, tá vendo esse aqui, marcado aqui? Eu tenho que chegar aqui, ó. E eu tenho todos esses pontos aqui, ó, pra colocar em apenas 4 furos. Então, eu tenho que pular, às vezes 2, às vezes 3, de tal forma que esse daqui fique aqui, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o primeiro, aqui eu vou pular uns, deixa eu ver, 2, 2, 2 e 3. Eu vou pular 3 agora. Não, vou pular 2, pra não ficar muito enrugado. Vamos lá. Isso daí é vocês que vão fazer, na hora que forem fazendo, é que vão vendo o que é melhor, se é pular 2 pontos da última carreira, ou se é melhor pular 3, sempre pegando pela alcinha de trás, tá? Então, aqui, vou pular mais 2, pegar a linha lá atrás, puxar para frente. Aqui, eu vou pular mais 2, pegar o segundo aqui, puxar aqui. Olha, vocês veem que vai ficando perfeita a costura, tá, gente? Aí, aqui, olha, o detalhe, eu tenho, olha, 1, 2, 3. É esse daqui onde tá saindo a linha bege que tem que tá aqui. Então, eu vou ter que pular, eu vou ter que ir no terceiro, não pode ser 2, tem que ser 3, tá? Então, eu vou cortar a linha aqui. Vou lá, 1, 2, no terceiro, na alcinha de trás, e pego o último ponto antes da costura, ok? E trago aqui pra frente, fazendo ponto baixíssimo. Pronto. Metade aqui já tá costurado. Então, agora, nós vamos pra parte aqui, que essa aqui é a parte de trás, na verdade. Agora, aqui, gente, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos todos esses furos aqui, tá? E nós temos que chegar nessa marcação aqui, que é o 24º ponto, ó, e fazer esse furo aqui, ó, ele tá marcado aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho que fazer isso, e do outro lado, a mesma coisa, porque aí as duas ferragens vão se encontrar, tá? Então, agora eu vou seguir sempre dessa forma. Eu vou verificando se são... Aqui eu peguei o terceiro, aqui se são 2 ou 3... E pego o furo e puxo a linha pra frente, fechando o ponto baixíssimo. Na hora que você fecha o ponto baixíssimo, se são 2 ou 3, você deixando ele do mesmo tamanho aqui, não vai perceber se são 2 ou 3, tá? Não se preocupem com isso, ok? Então, agora vocês vão seguir aí, eu vou seguir aqui, e nós vamos... Eu vou voltar com vocês quando eu terminar ali, não esquecendo, gente, sempre vou repetir que, ó, essa linha aqui que eu marquei nesse furo aqui, que é o 24º, tem que bater aqui. E, ó, mais um detalhe, entre essas duas linhas aqui, ó, que é onde tenho a ferragem, tá? Tem, deixa eu ver, ó, 1, 2, 3, 4, tá? São 4 furos no meio, então eu vou marcar o primeiro, 4, e depois o 5º. Então, eu deixo sempre 4 furos no meio e coloco aqui 1 e 1. A mesma coisa dali, ó.
Vocês vêm aqui, ó, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 4 aqui no meio e 1 em cada lateral. Vocês fazendo dessa forma, como eu já falei, vai unir certinha uma parte na outra, ok? Então, vamos seguindo com calma, que a gente consegue fazer sem grandes dificuldades. E sempre lembrando o seguinte, vocês estão costurando com agulha de crochê. É muito mais fácil de desmanchar. Se vocês veem que ficou esquisito, um ponto a mais, um ponto a menos, desfaçam e façam novamente, tá? Não, é muito importante esse passo para a bolsa ficar bonita. Então, boa sorte, a gente já volta. Então, eu tô voltando com vocês aqui no último ponto, só para verificar com vocês como é que eu faço esse arremate final, tá? Se vocês seguiram direitinho, nós chegamos aqui com a bolsa costurada direitinho, tá? Alguns lugares a gente usou 2 pontos para poder pegar o furo, alguns lugares 1, alguns lugares 3. Lembre-se sempre que de marcador a marcador, às vezes você chega aqui faltando 4, então é interessante você desmanchar um pouco e distribuir no meio dos marcadores aqui para não pular 4, tá? 3 seria o máximo, tá? Não pulem mais que 3, que senão a bolsa vai ficar enrugada, tá? Então, vamos ver que chegando aqui ao final, nós vamos fazer o último ponto, tá? Então, aqui foi o primeiro que a gente fez, então, nós vamos pegar aqui esse ponto último aqui, colocar a agulha lá no furo e puxar dessa vez, ó, puxando a linha pra fora, ok? Vejam que aquelas 10 medidas da bolsa, olha o que sobrou, gente, deu certinho, tá? Fez aqui, nós vamos fazer o último ponto de forma manual, que eu falo, que é pra ficar igualzinho, tá? Como é que a gente faz? A gente vem aqui, olha, nesse primeiro ponto baixíssimo, coloca a agulha aqui, ó, e puxa o ponto, ó. Puxa a linha pra lá, ó. Puxou, dá uma puxadinha aqui, tá? A gente fez uma perninha do ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a outra, ó, pra ficar igualzinho, tá? Aqui, como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que trazer essa linha pra dentro desse ponto aqui, ó. Então, nós vamos pegar pro lado de dentro aqui, pegar o furo mais próximo que tem aqui, introduzir a agulha no furo mais próximo, colocar aqui, ó, no meio, desculpa, aqui, ó, no meio aqui, ó, desse ponto onde a linha saiu, tá? E puxar lá pra trás esse fio. É meio difícil, tá, gente? Mas não é impossível. Vamos lá, ó, coloca aqui no meio, tá? Pega o fio e joga lá pra trás no mesmo furo. Por isso que é difícil, porque o furo já tá apertadinho, tá? Pronto, ó. Saiu lá pra trás. Olha aqui, gente. Tá vendo, ó? Ficou perfeita. Aqui, as correntinhas aqui, com pontos baixíssimos. Não dá nem pra perceber que foi feito um arremate. Essa linha agora, pelo lado de dentro, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar uma agulha de tapeceiro e jogar ela pra aqui debaixo, aqui do couro. E arrematar com um isqueiro. Pronto, aí já está totalmente finalizada a bolsa. Olha, vou mostrar pra vocês, ó. Nós vamos ter apenas um fio para arrematar, tá? Ó, é bem grande aqui a bolsa, vamos ver se eu consigo mostrar um pouco mais pra cima, pra vocês verem melhor. Vamos lá, ó. Tá vendo? A bolsa aqui tá perfeita, ó. Prontinha. Ó, tá? E agora é só ser feliz. Espero que tenham gostado. E era isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Até mais!